Você sabia que a corrupção desenfreada no Brasil, o desequilíbrio dos poderes judiciais foram previstos na Bíblia? Há mais de 3.300 anos, o povo de Israel já sabia o que aconteceria hoje. A Bíblia dá as características de como deve ser um juiz, como deve ser um político. Os escritos milenares judaicos definiram quem poderia ocupar estas posições na sociedade. E se você parar para analisar, vai parecer que tudo isso foi escrito hoje mesmo. Parece que o escritor estava olhando para a nação brasileira, para o mundo, e escrevendo como tornar o mundo um lugar mais justo. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre os valores milenares judaicos que já definiram como deveria ser um homem ou a mulher que ocupasse um cargo no poder judiciário, no poder legislativo e no poder executivo. É sobre isso que nós vamos falar com você nesse exato momento. Shemuel Zakai. Olá, Shimon. Olá, você que está nos acompanhando para o recebimento desse Shabat. E a porção Itrô, ela traz todas essas nuances, né, de uma nação em formação e de um chefe de Estado que também era pontífice de Midian, que comparece por uma visita seguida das afirmações que Itrô dá a Moshe e a todos os anciãos, dizendo: verdadeiramente o Deus de Israel está acima de todos os deuses. Né? Então, vivem essa harmonia, porém, Shimon, a nação de Israel agora está se libertando, mudando de um estado de escravidão para liberdade, ou seja, uma formação conceitual, constitucional, de leis, de princípios, que passa a acontecer através de Moshe. Moshe é o principal agente, junto com Aharon e também os anciãos, né, eles estão presentes desde da primeira audiência com o faraó para a saída do Egito. Agora, Moshe, ele vai encontrar exatamente uma liderança inexperiente. E aí, essa inexperiência, o próprio Moshe não esconde do seu mais elevado poder de se conectar com o Criador. Ou seja, Moshe é de quem diz os 13 princípios da fé judaica, que ele é o pai e mestre de todos os profetas. Ou seja, Moshe foi encontrado na inexperiência de como julgar, de como estabelecer um julgamento distribuído. E Itrô, ele vai, Shimon, demarcar isso quando ele observa que essa falta de experiência poderia consumir Moshe e o povo da forma como se apresentava, ou seja, deveria haver uma distribuição de tarefas, uma distribuição de competências para todas aquelas lideranças, e Moshe se ocupasse tão somente com as demandas, com as grandes demandas ali da nação, como aconteceu também. Né? Nós teremos aí no decorrer da história aquilo que a própria lei, a Torá, ainda não contemplava. Ela não contemplava como mandamento, como alternativa, como saída. Então vai ter algumas coisas do convívio político, público, comunitário, social, que se tornará lei através das jurisprudências que a Torá vai constituindo para todas as demandas. Né? Ou seja, quando que nós pensaríamos que estaríamos trabalhando e tendo regulamento sobre uma comunicação digital? Quando que nós teríamos uma discussão sobre regulamentação das redes sociais, da inteligência artificial e muitas outras coisas que são novidades? Então, a proposta e o desafio da lei, ela é de dar ao mundo as respostas, né, para todas as demandas que surgem, principalmente com o convívio judaico. Então, a Torá de 3.300 anos, ela vai dando as respostas aos desafios da modernidade de todas as gerações, Shimon.
E Yitro ele vai se deparar exatamente com uma nação que está se formando e ele vai oferecer da sua experiência, chamou da sua experiência para Moshe e para todos os anciãos que estão ali se preparando para constituir uma nação sagrada. E quem era Yitro? Era Jetro. Né? Era Jetro, sogro de Moisés, aquele que recebeu e acolheu Moisés quando Moshe, em hebraico, estava fugindo daquele acontecido no Egito, né, quando ele acabou matando um egípcio para defender um hebreu e fugiu da corte e, no final das contas, Jetro, seu sogro, o acolheu. Né? Moshe se casa com a filha de Jetro e Jetro vê em Moshe um grande homem, né? Vê o potencial de Moshe, a capacidade, a humildade e acolhe Moshe muito bem. Pois bem, Jetro também, Shemuel, era um grande homem naquele tempo. Né? Nessa porção, ele chega a Israel porque ouviu falar das grandes maravilhas, dos grandes milagres. Exato. E ele vai ao encontro, então, para vislumbrar aquilo. Mas, segundo os sábios, e aí isso não está na Torá escrito, isso encontra-se na Torá oral, nos escritos sagrados, no Midrashim, entre outros, Talmud e por aí vai, que Jetro tinha uma grande influência já na corte do faraó. Ele era um homem grandioso, conhecido e muito influente ali no seu tempo. Então, Jetro também não é qualquer um que vai ao encontro de Moshe. Ele tinha o conhecimento e a capacidade e era respeitado por seu genro. Né? Porque Jetro traz soluções para implantar um sistema de equilíbrio, um sistema judicial, né? Um sistema de liderança, né? Um sistema político, e ele vê a grande dificuldade de Moisés em liderar, em praticar a justiça. Né? Porque algumas linhas de interpretação rabínica, elas acabam entendendo que Jetro chega 2 meses após o Êxodo. Né? Ou seja, ele chegou antes da entrega da Torá, antes dos 10 mandamentos. Exato. Porque esta porção da Parashá Yitro também traz a outorga da Torá ou a entrega das tábuas dos 10 mandamentos. Agora, outras linhas de interpretação rabínica também acabam entendendo que Jetro chegaria possivelmente 1 ano depois dos acontecimentos, no que eles consideram que ele chegou depois da entrega da Torá. Então, Ramban e Abarbanel acreditam que Jetro chegou depois da outorga ou da entrega dos 10 mandamentos. E Rashi, no Talmud Bavli, também, diferentemente, acreditam que ele chegou 2 meses após o Êxodo. Mas o fato é que ele vislumbra um grande povo com um grande potencial, uma grande liderança de Moisés. Ele só vê coisas grandiosas ali naquele momento, e tudo que é muito grande tende a ser desorganizado, tende a ter grandes problemas estruturais. E Israel, naquele momento, tinha um problema estrutural justamente nessa administração judicial, né? Como fazer justiça? Porque os juízes ainda não haviam sido escolhidos. Então Jetro chega, vê essa necessidade e, com muito respeito, aborda Moshe e consegue, então, a atenção de Moshe após vislumbrar, após ver com seus próprios olhos o desgaste que Moshe estava tendo e o desgaste que o povo estava tendo no seu dia a dia. Né? Não era nada grandioso que chamou a atenção, mas o dia a dia do povo de Israel é que estava sendo influenciado diretamente pela falta desta estruturação. E aí, a partir desse momento, nós
nós vemos, né, o que se sucedeu dentro do povo de Israel, que foi essa organização, né, que foi a escolha de uma liderança, a escolha de juízes. Aí aparecem ali, né, líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1000, segundo a sua capacidade. Nós temos ali uma descrição de como deveriam ser esses homens. Ou seja, a nós foi apresentada as características para termos um governo e para termos um sistema de justiça equilibrado e realmente justo. Exato. Shimon, muito embora Moshe, ele de 120 anos, né, a sua vida vai ser dividida em 3 importantes momentos da história da sua biografia. Os seus primeiros 40 anos é que ele é educado dentro da corte egípcia, como oficial egípcio. Os seus segundo 40 anos como exilado em Midian, na presença de Itró, e se tornam parentes, né? Ele se torna genro de Jetro. E os seus últimos 40 anos vai ser na liderança para remover os hebreus do Egito e também para conduzi-los pelo deserto até a Terra Prometida. Então, mostra que os primeiros 40 anos de Moshe não foi suficientemente para que ele tivesse uma experiência política agora para assumir a liderança sem grandes tropeços, né? E aí Itró, ele, além de ser chefe de estado de Midian, ele também era o conselheiro da corte do faraó. O Midrash diz que quando a criança foi levada, o Moshe, o bebê foi levado na corte do faraó, pela filha do faraó, diz que o menino tirou a coroa. Ele tirou a coroa da cabeça do faraó e pôs na sua própria cabeça. E entre os conselheiros de faraó, além de Jetro, tinha Bilã. Bilã era um dos conselheiros, e Bilã falou: isso é um mau presságio. Essa criança vai tomar o teu governo. E aí Jetro minimizou: não, isso é coisa de criança, né? E então foi feito um desafio pelo Bilã de que trouxesse um diamante e uma brasa incandescente. Se a criança pegasse a brasa ao invés do diamante, então de fato seria confirmado que Jetro disse que é coisa de criança. Então, quando trouxeram então na bandeja lá um diamante e uma brasa incandescente, quando a criança ia pegar o diamante, o anjo colocou a mão dele na brasa e fez com que ele levasse a boca. Ou seja, para eliminar a dúvida, né, de que de fato era uma simplicidade de criança, a ponto de que ele queimasse a língua, que alguns explicam dele ter a língua pesada, né, uma dificuldade na fala. Então isso mostra que Jetro, ele acumulava uma larga experiência de chefe de estado e que deparou agora Moshe na liderança de 3 milhões de hebreus que saem do Egito e estava ali diante de um sistema judiciário, ou seja, estava julgando a multidão sem os filtros, ou seja, estava julgando ali todas as demandas, roubo de galinha, disputa de cercas, de divisórias, empréstimos, divórcios. Então, Jetro achou um absurdo, ou seja, então ele vai dar essa sugestão de que ele escolha entre os homens, escolha homens capazes. Ele diz os critérios, né? Homens capazes, tementes a Deus e que odeiam tirar lucro, tirar vantagens, né? E os colocarão para as causas líderes de 1000, líderes de 100, de 50 e de 10. Então ele divide ali as competências que vão julgar as devidas demandas, e Moshe, ele deveria se ocupar ali e julgar as grandes causas, né? Julgar as grandes causas que ele teria ali um espaço e teria também dividido as competências com outras pessoas para levarem consigo a demanda.
Então existem muitas coisas, Shimon, para aprendermos no nosso dia a dia, que uma que nós rezamos diariamente, a amidala contém uma parte da reza que é uma expectativa do futuro com referência de um passado, né? Então nós falamos assim, restitua os nossos juízes como outrora e os nossos conselheiros como nos primeiros tempos, né? Então nós temos um olhar para o futuro de uma boa experiência que nós tivemos no passado. Então, nós sabemos que uma nação ela é considerada abençoada, bem-aventurada, próspera e feliz pelos julgamentos que existem nela. Então, nós tivemos, dentro da história de Israel, um importante rei escolhido pelo seu pai, Davi, o rei Salomão, mas que ele não contava com uma grande popularidade. Ele não era o preferido da população. O preferido era Adoniá, o seu irmão. Acontece que Davi nomeou Shilomo, porque ele teria a ocupação e a missão de construir o que foi o primeiro templo, mas sem popularidade. Ele não tinha aprovação popular. Se fosse as eleições, ele teria perdido nas urnas para o próprio irmão, que sim, tinha popularidade, era carismático, tinha preferência das grandes autoridades. Então, depois do sonho que Shilomo tem sobre o que deveria escolher como pedido, ele vai se tornar um importante juiz. E ele vai julgar uma demanda que tinha ali uma repercussão nacional, né? E depois da decisão lá das duas mães que disputavam pelo filho, ele vai tomar uma decisão que vai surpreender toda a sociedade, e aí ele vai inspirar a confiança da nação de Israel e a ponto de atrair, olha só, Shimon, a ponto de atrair observadores internacionais sobre o modelo de justiça a ser seguido. Se tornou... veja, essa inspiração ela veio de Deus, né? Veio de Deus. A inspiração sobre as características de um juiz de Deus. Então, como saber que o juiz, o tribunal, ele é justo? Deus nos deu as diretrizes. Ele nos dá ali uma cartilha de como devem ser, de uma forma muito clara, de fácil compreensão, para que você possa identificar rapidamente se é alguém merecedor de estar ali ou não. Então, olha só. Dentre todo o povo, homens capazes, ou seja, tem que ser capacitado para fazer o trabalho de juiz. Notório saber. Né? Notório saber, não basta ser apenas amigo do meu pai. Amigo do meu pai, amigo do Moshe, não. Tem que ser capaz, né? Temente a Deus. Então, temente a Deus, se fosse aí em Sucupira, Shemuel, no Brasil, todos já estariam reprovados. Né? Ou quase todos. Homens de confiança, olha só, mas aí da confiança de quem? Né? Hoje em dia, da confiança de quem? De quem está escolhendo, mas quem está escolhendo não tem a confiança de ninguém, é da confiança da sociedade como um todo, né? Que desprezam o lucro ilícito. Então esse já é um filtro que faz um corte gigantesco nos candidatos, sim, né? E coloca-os sobre eles como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, ou seja, também segundo as suas capacidades. Um líder de 10, ele não vai comandar como um líder de 1.000 e nem um líder de 50. Ele tem ali as suas limitações, ele tem as suas... Porque, veja bem, ele já busca os homens capazes ou segundo as suas capacidades. Posso dar um exemplo Por nacional? Favor, um exemplo nacional, porque isso está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Exatamente. Nós estamos falando de uma lei de 3.300 anos que está trazendo, está se adaptando à vida dessa geração, da nossa geração, né? Então, quando eu falo de um juiz que era advogado de partido,
eu não vou citar o nome, mas é amigo do meu pai. É. Ele era advogado de um partido, isso fala sobre competências, né? Exatamente. Você tira ele da competências de 100 e coloca para as competências de milhares, né? Quando você vê atuando na Suprema Corte, você vê os desastres das comparações que torna-se meme, né? De advogados de direito, de juízes de direito que estão ali questionando sobre a atuação. Então as competências ela é muito importante, porque o que coloca um juiz nas suas devidas competências de 10, de 100, de 50 ou de 1000 são suas capacidades, notório saber, né? E aí as indicações sim, hoje no Brasil ou Sucupira, as indicações são feitas pelo presidente. Aí o presidente vai escolher esses juízes de acordo com a sua visão de mundo, né? A sua visão de mundo, ele pode trazer ali camaradas, né? Camaradas para compor a Suprema Corte. E tem um detalhe muito interessante. Dentro do hebraico, nós temos aí muitas derivações das palavras. Então, veja bem, também buscarás, está aqui o texto, você pode ver no cursor, dentre todo o povo, homens capazes, ok? Bom. Notório saber. Olha só, Shemuel, homens de capacidade. Aí você pode ir ali no canto mais direito da tela, olha só o que Rashi comenta. Rashi é um dos maiores, se não o maior, intérprete da Torá oral, aquela que é passada de pai para filho, de todos os tempos, né? Olha o que Rashi também agrega, Shemuel, sobre homens de capacidade ou de notório saber, né? Mas capacidade também pode significar riqueza, e neste sentido, as palavras significariam homens ricos que não precisarão bajular ou mostrar favor. Ou seja, pessoas que não precisariam exercer o cargo, a função, para gerarem riqueza. Exato. Olha só a derivação e a profundidade. Não dependem, não devem favor, não são compráveis. Não dão entrevistas, não vão para reality shows. Então, um juiz ele tem que ter uma vida totalmente reservada. Por quê? O juiz ele não pode ser corrompido. E o ser corrompido não é só ganhar presente e propina. Por isso que, na interpretação de Rashi, ele considera que um homem apto é um homem rico de quem ele não deve favor para ninguém. Ninguém vai... Eu não preciso tomar. Você já pensou um juiz ter que tomar dinheiro emprestado de um prefeito, de um governador, de um fazendeiro? Exatamente. Ele já está parcial. Ou aceitar, né, o patrocínio para que uma causa... Preciso desemperrar uma causa aqui na prefeitura de Sucupira. Vamos usar Sucupira como a nossa cidade fictícia para não esbarrar aí. Os ditames da política. Na ocasião dessa gravação, nós estamos no mês 2 de 2025. O Brasil recebe, ou Sucupira recebe, um representante de uma organização internacional sobre os direitos humanos, né? Que está averiguando denúncias onde nós temos a falta dos direitos humanos no país, né? Ou seja, juízes, políticos, mandatários estariam influenciando o sistema judicial brasileiro e perseguindo opositores. Opositores, mas o tribunal é partidário? Exatamente, um tribunal não pode ter opositores. Olha só, então Rashi também diz o seguinte, então começa ali com homens de verdade, aliás, homens de capacidade. É a primeira palavra, é a primeira característica de um juiz. O escritor colocou isso primeiro, ou seja, já começa por aí. Você vai escolher pessoas
capazes. E aí, Rashi traz, a capacidade também pode significar a riqueza, ou seja, ele não pode ser comprado. Bom, aí a outra característica é homem de confiança ou homens da verdade. Coloca para... já tá ali. Estas são pessoas que inspiram confiança, mekilta, que merecem que se confie em suas palavras, ok? Nomeie-os como juízes, porque por conta disso suas palavras serão ouvidas. Então, homens de confiança também homens da verdade. Eles não terão 2 pesos e 2 medidas. Exato. O pau que bate em Chico, com certeza baterá em Francisco. E Sucupira tem sofrido justamente com essa balança defeituosa, que para um ela pesa de um jeito. Nós tivemos um mandatário, um político, que foi preso e condenado. E também tivemos um tribunal de Sucupira que descondenou aquele que havia sido condenado, e aquele que havia sido condenado foi candidato e ganhou as eleições de Sucupira e se tornou o mandatário número 1 de Sucupira, onde o mesmo tribunal agora está ao encalço da oposição daquele que foi descondenado. Você viu que... Tribunal esquisito. Não, veja, acontece que um tribunal de segunda instância ganhou uma repercussão de que não teve a confiança à Suprema Corte de uma operação. O tribunal maior, né? Uma operação chamada Lava Roupa. Né? E aí essa operação foi prendendo os mandatários, ministros, governadores, deputados, senadores, jornalistas, empreiteiras, empresas. Foi fazendo uma revolução e ganhando repercussão mundial. Foi fazendo uma limpa. Um tribunal que não aparecia, ele não estava na Praça dos Três Poderes. Não. Ele estava numa república. Ele estava na lavanderia de Sucupira. E aí, numa república. Quando essa operação, que ganhava a repercussão mundial, foi se aproximando de juízes da Suprema Corte envolvidos na corrupção. E aí, quando chegou nas matérias do amigo do meu pai, foi o fim da operação. Acabou a operação. Morreu. Então, aí ficou escancarado para a Sucupira e para o mundo que o balcão da Suprema Corte daquele país e daquela cidade aquela Suprema Corte era usado como balcão de negócios. Balcão de negócios que servia a interesses de determinados grupos. Troca de vantagens. Ou seja, são homens que não aborrecem ter lucros. Né? Eles estão envolvidos nas grandes empresas, nos grandes esquemas. Né? Nós tivemos grandes empresários envolvidos num escândalo, né? Muito grande, mas que hoje encontram-se nas primeiras fileiras junto com estes juízes. Estão nos mesmos eventos, frequentam os mesmos lugares da mais alta corte de Sucupira. E por que nós estamos tendo que usar essa linguagem, né? Esse formato de expressão, usar Sucupira, não podemos ir direto ao ponto, porque podemos ser caçados. Para burlar a checagem que caça as liberdades de expressão. Exatamente. O canal pode ser tirado do ar, a Polícia Federal pode entrar aqui e levar todas as câmeras embora, bloquear os notebooks, bloqueiam as contas, acabam com tudo. Porque falar se tornou perigoso falar. Então, nós temos que falar nas entrelinhas, em códigos com vocês. Olha, o Kirashi, que é o pai da Torá oral, né, já após a queda do templo, do segundo templo, né,
e deixa para nós essa interpretação fantástica. O que ele fala sobre os homens que odeiam lucro, que nós podemos ver a mais, é aquela visão além do alcance. Quem não tem acesso, infelizmente, quem não tem acesso à segunda parte da Torá, ou a continuação dela, que é essa Torá oral, que Deus entregou a Moshe, e Moshe transmitiu aos juízes, aos líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, tem a Torá pela metade, tem uma parte dela. Então, existem aqueles que veem apenas a literalidade de tudo, porque tá faltando esse pedacinho, né? Então, olha só o que nós temos sobre os homens que odeiam lucro. Homens que odeiam homens que não dão importância à sua prosperidade quando ela deve ser objeto de um processo judicial. Olha só que característica interessante, né? Ou seja, ele não está preocupado com riqueza ao fazer um julgamento, até porque ele já tem. Ele já é rico. Ele já é rico. Ele não vai cobiçar. Olha só, de acordo com o que dizemos, qualquer juiz de quem se tem que arrancar o dinheiro que se deve apenas por meio de um processo judicial não é um juiz adequado, né? Está em Bava Batra 58b. Ou seja, Shemuel, há 3.000... Parece que esse negócio foi escrito aqui em Sucupira por sofredores da injustiça. Mas não, isso foi escrito há 3.300 anos atrás e depois passado de geração a geração através da Torá, do Talmud, da Guemará, do Zohar e por aí vai. São os complementos daquilo que foi escrito nas tábuas da lei. É impressionante como tudo isso é muito atual. É muito... Olha... Eu concordo que o juiz ele tem que ter, né, um salário, talvez o maior do país, exatamente para ele não ser corrompido. E isso já tem, né, Chama? Isso já tem. Né? O teto salarial em Sucupira é o da Suprema Corte. É o maior. É o maior. É o maior de todos. Então, o desequilíbrio... Mas não porque eles são deuses no Monte Olimpo, não porque eles estão acima de todas as pessoas, não porque eles mandam no sucupirense, não é porque eles são os donos da Constituição e nem os guardiões da Constituição, mas sim simplesmente para que façam justiça. Aí que você escancara a corrupção. Quando você tem um juiz que tem o maior salário do país e ele usa o tribunal como balcão de negócios para defender os seus interesses, ele se torna um juiz suspeito. E um juiz suspeito, pessoal, você cria um impacto da confiança social. Então, você corrompe toda a cadeia social exatamente numa inspiração às avessas. Então a corrupção ela escancara e as inversões de valores. E com um tribunal de que não se tenha confiança é um caos de uma sociedade. Então, ninguém está isento, nem cristãos, nem judeus, nem muçulmanos, nem outros povos de qualquer país onde você vive, de que de buscarmos um tribunal, uma corte de que seja da confiança da população. Ou seja, ele inspira a confiança pelos seus julgamentos, né, que são justos, que são retos. Quando nós tivemos uma corte lá da segunda instância que ela conseguiu alcançar repercussão, é porque ela começou a mexer nas partes intocáveis que eram protegidas por uma Suprema Corte isenta e envolvida nos esquemas. Né? Então, nós vivemos
Nós vivemos isso em Sucupira quando o país esteve acompanhando as decisões de uma corte da onde você não esperava ali uma resposta e de que os grandes corruptos estavam sendo levados a julgamentos, estavam sendo levados presos e até que isso chegasse na própria Suprema Corte. Agora, notório saber, capazes, né, tenham competência. Eu acredito que o juiz de carreira é aquele que vai alcançando essas competências, né, pelas suas decisões e chega até o topo de uma Suprema Corte, de que ele não tenha sido indicado por nenhum chefe de Estado, né, e de que o seu julgamento não seja uma prestação de favor pela sua indicação. Você já pensou? Você foi indicado pelo Shimon ou pelo presidente, pelo governador, e você ter que julgar as demandas, muito embora os que estão no exercício, eles são protegidos por uma lei de foro, né, que protege todos os eletivos que estão no exercício. Mas que depois que ele sai, ele torna-se passivo. E um juiz vai ter dívida de gratidão. Se ele tem dívida de gratidão, ele já tem que se considerar suspeito para julgar essas demandas, né? Fala, não, eu não estou apto para julgar porque ele foi que me indicou o cargo. Então o juiz de carreira é o que competentemente passa nas provas, né? Passa no concurso, exerce a sua competência, sobe para a competência seguinte, as suas instâncias, até que ele chega a uma Suprema Corte sem as mãos de ninguém, senão exclusivamente pelos seus julgamentos, né? E aí, quando nós falamos de um tribunal que inspira a confiança da sociedade, você vai fazendo um concerto, né? E o caos de uma cidade, de um país, ele é livre exatamente por isso. O Salmo 29 fala sobre aquele que se assenta sobre a multidão das águas, dos dilúvios, né? Então isso fala sobre os poderosos que devem prestar contas e reverência a Deus. Então esse salmo ele é direcionado a todas as competências, a todos os juízes de quem se espera bons julgamentos. Bons julgamentos, porque a prosperidade e o sucesso de um país, de uma cidade, está na competência e na imparcialidade de um juiz nos seus julgamentos. Shmuel, isso é uma realidade, porque se você pega os dados da nação sucupira, ela decaiu muito nos últimos anos e, coincidentemente, mas não, justamente quando nós tivemos esse desequilíbrio destas forças. As forças políticas unidas às forças judiciais estão levando o país ao colapso, né? Onde tudo do interesse de um determinado grupo é judicializado e ali é tudo resolvido no canetaço e não realmente como deveria ser baseado na Constituição. Há uma reinterpretação da lei, né? Uma reinterpretação segundo o meu grupo político, segundo os meus ideais, segundo a ideologia a quem eu sou devotado. É a realidade de Sucupira e isso está levando o país a um desequilíbrio onde a pobreza aumentou, né? Onde as calamidades aumentaram, onde o país passou a se posicionar como amaldiçoador de Israel. Ah, mas é o povo? Ora, há um desequilíbrio entre as forças que deveriam trazer a nação sucupirense, né, equilibrada em todos os aspectos da sociedade. Mas quando ela se desequilibrou, todo o seu idealismo também se desequilibrou e sem que o povo percebesse, porque isso não foi do dia para a noite, isso foi acontecendo aos poucos, quando nós percebemos, estava lá o Brasil na lista de países
que amaldiçoam Israel e pedem a prisão dos mandatários israelenses que estão lá do outro lado do mundo. Um presidente que foi descondenado, né? Ele foi descondenado para disputar as eleições por um tribunal parcial. Tem a pachorra, ele se sente na legitimidade de pedir a prisão de Benjamin Netanyahu, que está do outro lado do mundo, a léguas de distância, lutando uma guerra para defender o seu povo. O descondenado de Sucupira pede a prisão deste homem, mas o seu governo aliado de capas pretas liberam terroristas, dificultam a vida do poder público de combater o crime organizado no nosso país. Engessa a segurança pública. Condena policiais que combatem a corrupção e o crime nas ruas. Então, uma inversão de valores que acontece. Então, aí é um colapso social. Chimoel, no Rio de Janeiro, na ocasião da nossa gravação, há 2 semanas atrás, 400 carros foram roubados em 2 dias na cidade do Rio de Janeiro. É uma meta. É uma meta, né? Que é um índice, é um desastre, é um número vergonhoso, né? É um número vergonhoso que mostra as inversões de como que o controle e o engessamento da segurança pública e da polícia, ele está favorecendo o crime organizado. Então o Brasil hoje compreende a importância de ter uma Suprema Corte equilibrada. Infelizmente, são os políticos que escolhem os juízes da Suprema Corte. Agora, os políticos têm sérios problemas, porque esses políticos que são os líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000, eles estão comprometidos. Eles escolhem homens aos quais eles devem favores. Eles devem favores. Hoje nós temos um grande problema no nosso Congresso e no nosso Senado, de Sucupira, porque os senadores têm problemas. Com a justiça. Com a justiça. Os deputados também. Muitos deles têm problemas com a justiça. Então nós vivemos esse ciclo sem fim de injustiças, de perseguições, a falta de justiça social. Porque o sistema está corrompido, o sistema está apodrecido. E quando o sistema está apodrecido, comprometido, o povo sofre. O povo morre nas filas dos hospitais. Né? Nós falamos, o povo é assaltado, o povo paga preços injustos. Exato. A Sucupira está sendo visitada pela OEA. Por denúncias de agentes políticos que estão sofrendo perseguição pela Suprema Corte. Então, a OEA, ela está visitando Sucupira, e eu não sei se Sucupira vai ter a mesma humildade de Moshé de reconhecer as orientações ou até as advertências dos erros jurídicos de que Sucupira está tendo sobre abuso de poder. Abuso de poder no seu mandato. E não é mandato, porque não é eletivo, são indicados. Então, quase que eternamente, né? A OEA está ali. A organização das Américas pela democracia está vindo ver de perto as denúncias de excessos, de corrupção, de desmando, né, de abuso e de perseguição. Então é um agente que está fazendo essa visita. Esperamos, né, que esse tribunal ele possa ser encontrado com as capacidades de fazer um retorno, né, um retorno de equilibrar. Porque nós tivemos agora, recentemente, uma pesquisa que deu 12% de aprovação do índice de confiança da sociedade sobre a Suprema Corte. 12%. Olha só. 12% mostra o escândalo e a ausência
a ausência e um vazio na Suprema Corte por todos os desmandos, ou seja, a legitimação do crime em que o crime compensa. A fala o crime está compensando, ou seja, você tem pessoas pessoas que estão sendo libertas na audiência de custódia com centenas de quilos de drogas, de entorpecente, de armas. Você tem estrupadores em flagrante que estão sendo libertos na audiência de custódia, e você tem pessoas que se envolveram em protestos violentos que estão pegando 17, 18 anos de prisão. Né? Então são uma coisa assim totalmente desequilibrada e que na medição da opinião pública, pessoal, isso foi medido em 12% de aprovação. Então é um índice muito preocupante de que nós estamos num colapso, de um dilúvio que vai inundar, e isso parece já estar chegando no nosso pescoço, que é exatamente as crises, né? A desordem, o descontrole que vem tomando conta do país. O dilúvio vem assumindo e ocupando um tsunami, lugar. Né? Um tsunami de catástrofes em diferentes lugares. É seca num lugar, é enchente no outro. É roubo, falta de água, muita água. Falta comida cara, inacessível. A injustiça social ela só aumentou. As diferenças sociais elas aumentaram justamente pela corrupção lá no alto. Por quê? Os líderes foram mal escolhidos. Não há esse pensamento. Veja como é importante esses valores da Torá, valores judaicos milenares. Por isso que o povo de Israel é próspero. Você vê Israel em guerra, uma nação cercada de todos os lados, lutando mais de 8 frentes de batalha diferentes, com terroristas sanguinários, e é uma nação extremamente próspera, onde as diferenças sociais são menores. Há um equilíbrio entre o extremamente rico e o pobre, porque o pobre tem acesso, o pobre tem emprego, o pobre tem salário, aquele que é considerado pobre. O pobre tem equilíbrio, o pobre vai ter diferentes estruturas à sua disposição para mantê-lo com um moral elevado, comendo bem, sendo atendido quando estiver doente, porque ele tem condições. Aí alguém vai dizer, não, mas em Israel tem que se pagar um plano de saúde. A saúde não é gratuita. Sim, mas o trabalhador ganha um bom salário. O salário mínimo em Israel é 5.000 shekels. O salário mínimo. Um israelense ganha $53.000 por ano, enquanto o brasileiro, em Brasília, onde o salário é mais alto, ganha $19.000. Nós temos, sim, muitas diferenças econômicas entre o Brasil e Israel. Né? Se nós olharmos para o tamanho do Brasil, o nosso PIB é muito maior que o PIB de Israel, justamente porque somos a 10ª potência econômica do mundo. Porém, quando você pega pessoa por pessoa, os brasileiros ganham menos. Bem menos. Já perdemos a posição da 10ª, né? Voltamos, porque a Rússia entrou em guerra. Voltamos à 10ª. Mas, ora, veja bem, se todo brasileiro conhecesse esses requisitos para escolher um líder, nós teríamos um país de primeiro mundo, nós teríamos a prosperidade e a justiça reinando no nosso país. Mas esses valores, e aí é que os globalistas ganham espaço, Shemuel. Por quê? O que eles dizem? Que o conservadorismo, a pauta da família, a Bíblia, a religião são coisas retrógradas. Por quê? Porque é a régua que mede o caráter das pessoas. O caráter das lideranças. É a régua que vai medir o candidato. O candidato a deputado, o candidato a senador, a governador, a presidente da república, a prefeito e a juiz. Porque o candidato vai escolher
vai escolher quem está na Suprema Corte. Os candidatos, eles vão fazer as leis que acolhem os magistrados, as leis que definem quem pode se candidatar, como serão os concursos públicos. Então, essas características, elas são feitas para até aquele mais idiota entender e aquele mais simples, aquele que nunca teve um estudo, aquele que não sabe ler. Mas as características, elas são assim tão... elas estão na nossa cara, elas têm tanta evidência que não tem como alguém dizer, mas eu não sei o que é uma pessoa justa. Eu não sei o que é uma pessoa capacitada. Né? Olha só. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar a característica de novo para que vocês leiam. Vamos colocar aqui para que vocês leiam. Ó. Homens capazes, tementes a Deus. O que é um homem temente a Deus? Qualquer ignorante, qualquer classe social é capaz de entender quem é um homem temente a Deus, né? Ora, mas tudo bem, vocês vão dizer, tá cheio de pastor aí corrupto, tá cheio de padre corrupto, rabino corrupto. Então, o fato dele ser um religioso não significa nada, mas aqui está escrito temente a Deus e não religioso. O temente a Deus. Porque o temente a Deus, ele não vai ser corrupto, porque ele teme esse destino. Ele teme, exatamente, ele teme ser... Ele tem vergonha de ser envolvido em escândalo. Ele não pode, né? Ele tem medo de ser julgado no lugar daquela pessoa. Então ele se coloca no lugar. Então ele teme estar sendo visto no momento em que ele poderia cometer um deslize, um escândalo, uma corrupção. E ele não teme... aceitar uma propina. Então ele tem medo, ele tem temor, ele tem respeito. Shemuel, ele não teme os seus opositores estarem filmando ele. Ele teme os céus, que estão enxergando ele 24 horas por dia, aonde quer que ele esteja. Então, ele não tem medo do seu inimigo ir lá gravar com o telefone e postar nas redes sociais. Não. Ele teme, Então, ele tem integridade. Temente a Deus é integridade. Ok, então, dentre todo o povo, homens capazes, pessoas que têm a capacidade, pessoas que têm estudo. O Brasil elegeu um candidato chamado Tiririca, que com o seguinte slogan: pior do que está não fica. Vote no Tiririca. Quais são as capacidades do Tiririca? Fazer o povo rir? Ora, o povo, um político, um juiz, ele precisa ter a característica de ser engraçado para cumprir o seu papel? Então, as capacidades. Mas quem é capaz? Quem estudou. Quem tem conhecimento de causa. E quem tem o cacau. Aí alguém vai dizer, não, mas aí somente os ricos vão mandar no país? Somente uma elite vai mandar no país? Não. Porque se o rico não for temente a Deus, ele não serve. Se o rico não tiver capacidade, ele não serve. Se o rico não for de confiança, ele não serve. E se ele não despreza o lucro ilícito, ele também não serve. Ou seja, existe um equilíbrio dentro dessas características de alguém que pode estar no topo ou de alguém que pode praticar a justiça nesse Brasil. Então, veja bem, vamos lá. Capacitado, temente a Deus, de confiança e que despreza o lucro ilícito. Essas são as características que todas as pessoas da comunidade poderão identificar em alguém apto para estar ocupando um cargo público numa nação. São características simples. Você não precisa ter estudo algum para entender isso. E aí, pessoal? Nós tivemos procuradores, juízes que foram eleitos
Veja só a operação. A operação conseguiu eleger o principal juiz no estado dele como senador. O estado também elegeu o procurador. Mas aí o sistema, como vingança, cassou um deles. os mandatos. Então aí é o papel da OEA. Ver se há uma perseguição sobre aqueles que fizeram que estão sendo caçados. Né? Juízo de valores estão sendo caçados pelos seus exercícios. Antes, como procuradores e juízes, e depois como representantes. Então, pessoal, quando nós rezamos, né, que restitua os nossos juízes como outrora e os nossos conselheiros como nos primeiros tempos, é quando a população sentia confiança na elite que trazia e fazia os julgamentos. E é uma elite que inspirava a população, né? E aumentava o temor. Por quê? Aquele que, encontrado em débito com a lei, ele cumpria, ele pagava, ele era punido, né? E isso aumenta o temor. Ah, o colarinho branco foi preso. Opa, nós temos um tribunal justo, né? E se ele não poupou o ex-presidente, o empresário, o senador, o deputado que se corrompeu, quem sou eu na ordem do dia? Então há um temor. Você estabelece uma linha de respeito em que os bandidos, os corruptos, eles vão se enquadrando ou sendo presos. Esse tribunal, Moshe, acatou, né? Moshe vai acatar o conselho lá de Yitro e vai estabelecer essa referência que hoje nós rezamos, né? Nós rezamos para o futuro, olhando para o futuro, que os nossos juízes, seja como outrora os nossos conselheiros, como nos primeiros tempos, mostra de que nós tivemos bons momentos, né, de juízes que trouxeram uma prosperidade e uma segurança, porque o reino de Davi, ele conseguiu subjugar todos os reinos vizinhos, se tornaram vassalos. Iam, né? Eles tributavam para Israel. Iam para Israel para ver o funcionamento. Foram para Israel para descobrir, né, como que é o processo. É El Salvador que está estabelecendo, se tornou do presidente. Uma referência na segurança pública. Né? E aí nós temos países que estão vindo ver de perto como que é um sistema que impõe respeito, prendendo a criminalidade na sua periculosidade. Prendendo homens maus. Acabando com o crime organizado. Né? Acabou com o índice de homicídio, de roubo, de assaltos. E aí políticos que estão dividindo celas. Juízes corruptos. Então, você atrai a atenção de outros povos que vão ver de perto o que está acontecendo, que foi o que Israel fez no período de Shlomo. Então os reinos vizinhos iam ver de perto sobre os julgamentos de que ouviam a fama. Ou seja, é como Yitro. Yitro ouviu o que Deus fez por Israel. E a outra coisa que motivou Yitro, Jetro, ir ao encontro de Israel foi saber de que Israel lutara contra os amalequitas, ou seja, Israel estava não só sendo protegidos por Hashem, mas como também eles estavam prontos para lutarem pela sua independência e liberdade contra qualquer tipo de opressão, como que fizeram com os amalequitas. Isso fez um chefe de Estado, que também era pontífice da idolatria, ir ao encontro dessa visão, né, de um povo que mereceu a atenção do Criador do Universo, a quem ele próprio se rendeu, se convertendo, né, naquele momento ao judaísmo. Se nós continuarmos estudando essa paraxá e vamos neste Shabat, nós também vamos vislumbrar a entrega da lei. Essa lei que muitos consideram arcaica, ultrapassada. Existe um pastor no Brasil, do movimento protestante, que ele quer reformar a Bíblia. Ele quer atualizar a Bíblia. Veja, nós estamos falando aqui de escritos milenares que ele despreza muito, sagrados, que foram escritos, né, há mais de 3.000 anos atrás, pelo povo do livro, o povo judeu, e que ele gostaria de
reformar, porque esse livro não está mais correspondendo ao que nós vemos hoje. Mas nós trouxemos aqui para vocês justamente isso. O livro parece que foi escrito agora para tentar equalizar o mundo em que nós vivemos hoje. Mas, na realidade, são escritos milenares inspirados totalmente pela força divina. Então, meus irmãos, se nós aplicarmos estes valores no nosso dia a dia, agora, nós mudamos a nossa nação, nós mudamos o Brasil. E é o trabalho que a Sinagoga no CIE Brasil vem fazendo, aplicando os valores milenares judaicos. Além de auxiliar os novos judeus brasileiros, aqueles brasileiros que têm raízes judaicas, a retornarem às suas tradições, restaurarem as suas identidades, nós também trazemos um trabalho educacional, porque você não precisa ser um judeu para ser honesto. Não. Exato. Né? Basta você valorizar os ensinos que foram trazidos lá atrás e que você também, aí na sua casa, tem como os seus valores. Os valores judaicos cristãos são uma ameaça a essa agenda, porque veja, qual é o primeiro pilar que essa agenda ligada ao globalismo ataca? São os valores religiosos, são os valores judaicos cristãos, são os valores da família. Por quê? Porque as famílias são pautadas por essas leis, as famílias conhecem as características de líderes justos. E ele disse, esse Balaque, Shemuel, esse novo Balaque, barbudo, que fala na televisão, que preside uma nação poderosa, ele amaldiçoa Israel todos os dias e ele reconhece que eles, esse povo religioso, esse povo conservador, não vota mais naquela bandeira que ele representa. Por quê? Porque eles aprenderam, eles conhecem os seus direitos, eles conhecem os valores milenares que dão a eles estes pilares para reconhecer o que é e o que não é correto. E ele disse, revoltado para um grande público que o acompanhava, que eles já não votam mais nele. Eles já não querem mais o seu projeto de governo. Por quê? Porque o Brasil é pautado por estes valores. Agora, quiçá todo o Brasil fosse pautado por estes valores. Nós temos a televisão, nós temos os artistas, nós temos os cantores, as cantoras, os influencers, todos ensinando ao contrário, todos diminuindo a importância da religiosidade, dos valores, da Bíblia. Nós temos todo um aparato de mídia disposta a combater e destruir estes valores. Por quê? Porque eles abrem os nossos olhos para enxergarmos o que é bom e o que é ruim para a nossa sociedade. Timão, agora há uma distração, né? Aí eu vou fazer uma crítica a um grupo muito grande de protestantes. Há uma crítica que eles fazem, eu vi um vídeo que me chamou a atenção e eu não entendi. Por que muitos apontam o atual presidente americano como um anticristo? São milhares, não é como pouco, anticristo. Não. Ali eu tô vendo as medidas, né, que está chamando a atenção da imprensa, eles estão pulando ali, reagindo com muito desespero, porque ele acaba de decretar que os procuradores públicos vão atrás dos que estão perseguindo o cristianismo na América. Na América, Aí ele restabelece que as instituições públicas elas voltem a ler a Bíblia. Né? Então parece que o presidente norte-americano ele entrou na cruzada contra um globalismo que caça os direitos da família, exato, que cria uma confusão de gênero sexual nas escolas, nos banheiros e nas empresas, na mente das pessoas, e que divide, vai segregando a sociedade entre os que são pretos, negros, amarelos, azuis, brancos.
entre os que são héteros, homossexuais, lésbicas e aí sucessivamente. Essa segregação social que divide as famílias, que apoia o aborto, né? Então, aí o novo presidente, ele está combatendo todos esses princípios que são valores cristãos. A Nicarágua tem um outro presidente que está fechando as igrejas, estão caçando os padres e pastores, né? Está proibindo a religião e não há ninguém apontando, porque ele não é chefe de uma grande potência, então ele não se caracteriza no personagem do anticristo que eu preciso ter para minha convicção de alta conspiração. Então, há uma confusão, né, e uma distração preocupante dos cristãos que estão precisando de um anticristo mais do que um apoiador dos valores cristãos que eles estão encontrando nesse novo presidente. Eles precisam de alguém que determine a lei dominical para legitimar a minha igreja ser perseguida. Eu preciso de um anticristo que proíba a Bíblia. Eu preciso de um anticristo que proíba as pessoas aceitarem Jesus, que são os princípios de uma conspiração que eles chamam de anticristo. Então essa distração... O tempo da mentira, né? O tempo da mentira, eles estão apontando para o candidato errado, porque o Trump, ele está exatamente... Na contramão. Na contramão disso, defendendo todos esses valores. Mas sabe por que esses pastores, alguns, né? Não estamos generalizando, mas existe inclusive um deles tem um canal muito poderoso no YouTube. Um deles tem um canal muito poderoso e ele traz ali todas as teorias que colocam o Trump como o anticristo. E ele coloca Trump como globalista. Que erro. Ele coloca o Trump como globalista e ele então classifica o Trump e ele vem denunciando justamente todos os passos de Donald Trump como o verdadeiro anticristo que está preparando o mundo para um governo centralizado. Ora, esses grupos chamam o Trump de isolacionista. Que está se isolando do mundo. Que está se isolando do mundo, mas aí... Ao mesmo tempo, ele está programando com Elon Musk um governo mundial centralizado. Um governo global. Onde somente a elite, na qual Trump e Elon Musk fazem parte, mandarão. Mas, se você pegar a forma religiosa, a bandeira religiosa desses pastores, padres, até rabinos que conspiram, nesse caso colocando Trump como o centro ali dos motivos para um anticristo, para um governo globalista, são os mesmos que querem reformar a Bíblia. São os mesmos que veem a Torá como arcaica, veem a lei judaica como a lei abolida, que guardam o domingo como o seu dia. Ora, eles guardam o domingo e ainda esperam a lei dominical ser imposta no mundo. Não é mesmo? Mostram-se perdidos. Né? Mostram-se perdidos. Então, é impressionante. Você vê ele na igreja e ele faz parte, esse pastor, né? Não estou falando de todos, ok? Os cristãos, a maioria, inclusive americanos, protegem Israel e cobram o governo americano para fazer o seu papel na proteção de Israel. Mas o movimento, só esse canal conspiratório, ele tem mais de 2 milhões de seguidores no YouTube, aqui no Brasil. É um pastor brasileiro, que todos os dias ele faz suas lives e tem lá mais de 10 mil pessoas assistindo. 10 mil pessoas que querem saber das suas teorias da conspiração. Esse pastor, ele é um reformador da Bíblia. Então ele já aboliu a lei milenar judaica, né? Aquilo que eles chamam de Velho Testamento. É velho, então houve um novo, e inclusive o novo precisa agora de uma atualização. E quem dará essa atualização são eles, né? Que já interpretam as profecias. Veja,
As profecias são amplamente utilizadas para corroborar com as suas teorias do anticristo, por exemplo. Então, são totalmente equivocadas, né? eles estão vendidos ao globalismo. Óbvio que aí, se a gente for olhar nos pormenores, por que eles espalham essas conspirações na internet? Porque dá muito dinheiro, né? Então ele se apresenta ali como o único capaz de desvendar os mistérios do mundo, né? Ele tem os códigos para poder desvendar, e quem quiser as revelações em primeira mão, então, que venham com ele comprar as suas aulas, comprar os seus cursos. Tudo bem, cada um, né, empreende como achar melhor, mas acaba se colocando nessa posição contraditória. Porque ao mesmo tempo em que ele se apresenta como um cristão, protestante, já de uma linha moderna, ele também se coloca contra a própria cristandade, né, quando ele aponta um apoiador dos valores judaicos cristãos como o próprio anticristo. Eu vi o padre Paulo Ricardo, né, eu gosto muito da fala dele, não sou cristão, mas eu acho que ele fala de uma forma muito coerente, e ele fala em defesa até dos protestantes. No caso do Brasil, ele diz assim: por que o governo de Sucupira não persegue a Igreja Católica? Então ele diz, porque a Igreja Católica está de acordo com a agenda do globalismo, está com a agenda desse país, que está legitimando o casamento gay, que está passando pano sobre a questão do aborto, que não protesta contra a corrupção. Que é contra os valores familiares, os valores judaicos cristãos. O candidato, aí agora presidente de Sucupira, na campanha, ele falou que a pauta da família é a pauta mais retrógrada que existe. Exato. E que o seu objetivo era acabar com essa pauta. E a igreja, a Igreja Católica, no caso do protesto desse padre, ela não se manifesta, ela está de acordo. Então ele chama atenção, por que os católicos não são perseguidos pelo Estado como está sendo os protestantes? E ele falava num período em que muitos protestantes estavam entre os presos acusados de terrorista de 8 de janeiro, né? Então, ele chamava atenção, por que os protestantes estão sendo perseguidos, né? Por que vem a caça às bruxas? Porque há uma reação sobre uma agenda globalista que é contra a família, que é contra os princípios religiosos, né? E diga-se religiosos, não é só cristãos, mas também judeus, muçulmanos, né? E todos esses valores são valores que trazem equilíbrio à humanidade. Mas qual grupo que está sofrendo mais represária do Estado? Ou menos? Então ele indica. Ele tem essa indicação. E aí, esse novo governo norte-americano, ele vem numa caçada a todos os princípios que estavam acabando com os valores da família e também da religião. Nós tivemos uma secretária de Estado que, na ocasião das Torres Gêmeas, ela respondia uma provocação de uma jornalista que perguntava onde estava Deus na queda das torres, né? E essa secretária, que era do Bush, né? Secretária de Estado, ela responde: Deus está no lugar que você colocou, né? E ela protestava nessa fala que a leitura da Bíblia foi tirada das escolas, nas escolas eram proibidos fazer orações, né? Eu penso assim, estamos no Brasil, que é um país cristão, de maioria cristão. Se os meus filhos estudam no colégio cristão, ele é a minoria, tudo bem. Ele é uma minoria. Então, ou eu coloco meu filho num colégio israelita, mas eu não posso criar muita situação da cultura do Brasil que está na escola ali. Eu não posso querer abolir. Porque quando eu começo a me manifestar, não pode ter oração cristã no colégio que meu filho judeu estuda, não pode ter os valores cristãos ali, tudo bem. Eu estou protegendo a minha religião, que é minoria naquele colégio. Né? Só que aí, o que vai ser colocado no lugar daquilo que eu desejei que saísse? O funk.
Vamos ter professores transexual ensinando crianças a como fazer relação. Homem de vestido, Né? ensinando as crianças a... Então tem muitas pessoas que estão voltando ao judaísmo, mas vem também com aquele radicalismo. Não, isso é cristão, isso é dos cristãos. Tudo bem, gente. Nós estamos num país cristão. Então, mas quando nós lutamos contra valores cristãos, que não é o caso, o que vai ser colocado no lugar? É o que essa secretária americana diz. Vocês tiraram uma agenda religiosa do poder público e o que vocês colocaram no lugar? E sucumbiram para radicais islâmicos. Exatamente. As universidades... Enquanto o Brasil, enquanto o governo, não o Brasil, né? Os cristãos evangélicos, eles se tornarão maioria até 2030 no Brasil. Então, a população está na contramão dos globalistas. E é isso que irrita muito os globalistas, que inclusive usam dinheiro do governo americano para financiar as suas agendas. Né? Uma agência americana, governamental, financiava vários artistas lacradores, artistas, políticos, jornalistas, influencers. Felipe Neto que ensinava, é um influencer juvenil. Olha, um influencer juvenil. Patrocinado pelo governo americano, pelo governo Joe Biden. Hoje há uma caça às bruxas dentro dos departamentos do governo dos Estados Unidos, onde muitas denúncias, inclusive de milhões e milhões sendo mandados para o Brasil para influenciar nas últimas eleições. Está escancarado, a caixa preta foi aberta. 2,2 bilhões enviados para grupos terroristas. Outros mais 3 bilhões enviados para outros grupos terroristas no Oriente Médio. Pelo mesmo governo americano que combate o terrorismo. Então, é isso. A Bíblia ensina a identificarmos estes tipos de seres humanos. E qual é o melhor tipo para ser escolhido? Qual é a melhor característica? Quem é a melhor pessoa para se tornar um juiz, um deputado, um prefeito, um presidente da República? A Bíblia deixa muito claro. Capacitado, temente a Deus, homens de confiança e que desprezem o lucro ilícito. Estas são as características que essa leitura da Torá nos traz e que todos, aí são os muçulmanos, os cristãos, os judeus, os budistas, todos são capazes de identificar tais características e todas as religiões, essas manifestações religiosas, têm isso como um valor, Shemuel. Todos são unânimes em ter essas características como valor. Exatamente. Então, esse progressismo desenfreado, ele vai contra todos os valores da família, né? Todos os valores religiosos. E não digo só de nós judeus, mas também de cristãos e muçulmanos, de budistas, né? De matriz afro. Então esses valores eles vão sendo caçados. Primeiro as maiorias. Né? Então o nosso amigo lá, padre Paulo Ricardo, ele chama atenção. Por que a Igreja Católica, que aqui ele faz parte, não está sendo incomodada pelo Estado? Porque eles estão de acordo com essa agenda e já autorizaram, e eles não estão dispostos a incomodar, então tá tudo certo, não vão sofrer perseguição. Ele chama atenção. E por que os protestantes, os evangélicos, estão sofrendo perseguição? Porque eles estão combatendo na defesa dos princípios cristãos. Né? Judaicos cristãos. Que estão aqui incutidos na nação sucupirense. Tem um rabino, Shimon, que ele diz, né, ele depois de falar das cruzadas, né, do Holocausto, né, dos prongros que aconteceram numa matriz, num berço cristão, né, em que os judeus eram vítimas. Mas ele consegue ter uma reserva que é uma sensatez, né, um bom senso de apresentar no estudo o equilíbrio que o cristianismo e o islamismo trouxeram para o mundo.
Então, ele não estava falando da contribuição judaica, que muito já é discutida, mas ele fala do equilíbrio que essas duas religiões, que são antigas, trouxeram para o mundo, né? Então, e aí ele faz pensar o que seria do judaísmo se não for essas duas religiões, né? Ou a que tempo nós teríamos alcançado o equilíbrio que nós encontramos na civilidade do século 23. É uma coisa interessante que nos faz pensar um pouco fora da caixinha. Bom, para você que está nos acompanhando, fique agora com o Kabbalat Shabbat, o recebimento do sábado, que é um dia especial, onde portais espirituais se abrem e você terá a oportunidade de receber também essas bênçãos. O sábado foi feito para todos os povos. No dia da criação, no momento em que o mundo foi criado, também foi criado um dia de descanso e dado ao homem, a todos os seres humanos. E então você tem essa oportunidade de celebrar o Shabat com a Sinagoga no Sim Brasil e também de orar, de rezar pela paz e a segurança de Jerusalém. E olha, Israel, Jerusalém, o povo judeu precisa da sua oração, precisa da sua conexão com o sagrado em prol da segurança deste lugar que é tão especial para todos nós. Continue aqui, conectado com a Sinagoga no Sim Brasil e agora com o Kabbalat Shabbat e as orações pela paz de Jerusalém. Shabbat Shalom.